chamar, né? E aí a gente vai trazer a turma. Vai chamar o DJ? É com muita satisfação que eu estou aqui hoje. E eu vim porque eu tive um comunicado de uma pessoa chamada Júlio. O Júlio está aí? Opa, Júlio, tudo bom? Tudo bom. Eu estava lá no meu planeta GK2. Oi, amiga. Tudo bom? Eu estava lá no planeta GK2 e ele me chamou para estar com vocês nesse momento maravilhoso de ludicidade. Tanto ele como a Cátia, o Ed Gleison e também outros da equipe, né? Então a gente está aqui com muita satisfação nesse momento. E eu quero apresentar para vocês, primeiramente, uns amigos meus que são muito importantes para a minha vida. Que na vida a gente tem que ter amigos, né? Pessoas para contar, pessoas para realizar nossos sonhos, né? E pessoas para colaborar com o melhor. Então são eles, eu vou chamar agora. Robodroid! Chegou, hein, Robodroid? Dessa vez chegou cedo, não ficou nem rápido de foguete não, né? Vem cá, o Adam. E agora a Maverine. Gente, nós somos a Liga Planetária e buscamos, com a nossa persuasão, a nossa forma de falar, de agregar pessoas, lutar pelo mundo melhor. Obrigada. Você deve estar achando estranho uma professora, né? Talvez uma professora chegar dessa forma, adentrando a sala dessa maneira, né? É porque é o seguinte, o meu trabalho, o nosso trabalho, porque o trabalho que a gente executa é um trabalho com muitas mãos, né? Sempre eu relato isso, ninguém faz nada só, ninguém conquista nada só. Então, essa roupa, né, é o começo de uma grande jornada que sempre fazemos os projetos que realizamos. E desde 2016 a gente está nessa empreitada desse trabalho. E a ludicidade tem que começar a partir do que a gente veste para encantar as crianças e os adolescentes, né? Então a gente parte desse princípio e trazer o nosso aluno, a partir da afetividade também, ao estar ao nosso lado no trabalho. Então é por isso que a gente chega dessa forma, né? Com essa roupa, e vocês vão compreender no decorrer do trabalho, que eu vou explicar, como é que tudo acontece, certo? Aqui é o projeto Leitura Planetária, né? Tudo começou, gente, foi o seguinte. Eu sou professora do município de Fortaleza desde 2016. E peguei uma turma em 2016 com muita dificuldade de aprendizagem. Era da turma do PCA. Crianças com PCA, Programa de Consolidação da Alfabetização, né? E foi um ano, gente, divisor de águas na minha vida. Porque eu trabalhava em outra escola, né? Até 2016. E saí para essa escola, que é o Pacochão 23, que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa escola. Porque realmente, como eu relatei, foi um divisor de águas na minha vida, né? Quando eu cheguei nessa escola,
eu tive logo um contato com esses alunos do quarto ano C, com muita dificuldade de aprendizagem, como eu já relatei, né? Alunos fora de faixa, desacreditados pela própria família, né? Sem autoestima e com muita dificuldade de leitura e escrita. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir alcançar o êxito na aprendizagem dessas crianças, né? Aí pensei bastante como eu poderia fazer para mudar essa dramática realidade. Criança com 13 anos, 14 anos que não sabiam ler, né? Então, eu também sou adepta do Edgar Morin. Sou discípula dele, sempre estudei sobre ele. E dentro do estudo do Edgar Morin, nós sabemos que tem a teoria da complexidade, né? E essa teoria da complexidade, eu comecei a compreender como as coisas acontecem no mundo, que tudo tem uma fundamentação, né? Que a sociedade tem N problemas, a criança passa por várias situações vigentes, né? Que afeta realmente a aprendizagem dele. E a gente tem que ver a criança como um todo, uma totalidade. E a partir daí, a questão da teoria da complexidade, fala do método, né? A importância de você ter um método, criar seu método de trabalho. E foi assim que surgiu ludicidade como método de ensino na era planetária. Quando eu vi que eu tinha que ter uma mudança de postura, né, em relação às crianças, e eu vi na ludicidade uma forma de conseguir isso. Foi assim que o trabalho começou, com a ludicidade, com o método de ensino. Então, como é que a gente fez? Os conteúdos que a gente trabalha enfocar nas questões ambientais, Estatuto da Criança e Adolescente, questões do mundo contemporâneo, né? A gente também tem a base curricular nacional, né? Que acompanha a gente, também a vigente no município de Fortaleza, né? Então, a gente tem todo esse parâmetro, né, de visibilidade da questão dos conteúdos. E a gente busca sempre nos trabalhos trabalhar dessa forma. Aí, lá vem a metodologia. Como é que surgiu o personagem, Aledrode, e veio essa turma na Liga Planetária, como eu defino, pela própria necessidade do trabalho. Interessante, gente, na minha escola, todo ano, a gente trabalha Estatuto da Criança e Adolescente no começo do ano, né? E foi assim que começou o ano, Estatuto da Criança e Adolescente. E eu pensei, por que não trabalhar de forma diferente o Estatuto da Criança e Adolescente? Nós lemos, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, os assuntos realmente mais pertinentes à realidade deles, né? E comecei a trabalhar com gêneros textuais, de forma atrativa, né? Porque com aquela dificuldade que eles tinham, né? E eu queria fazer com que a aula fosse lúdica. Então, a partir da turma da Mônica, que eu comecei a trabalhar a questão da formatação dos textos, de história em quadrinhos, começaram a ter a compreensão, eles começaram a fazer história em quadrinhos, né? E essas histórias em quadrinhos tinha grupo de 3, né? Que a gente dividia, tinha o redator, tinha o escritor, né? E tinha o ilustrador. E o trabalho, gente, ficou belíssimo, porque a gente foi vendo a aptidão de cada criança para aquela determinada área. E o negócio foi tão legal que nós fizemos 12 galerias do quarto ano, com as histórias que eles fizeram, eles pintaram as paredes desse local da galeria, juntamente com uma arte educadora, Claudeide de Maia. E o trabalho foi crescendo, né? Foi acontecendo. E começou, porque a gente então não faz uma peça teatral. Aí a peça teatral, fizemos a peça teatral, as crianças nós trabalhamos de forma, os conteúdos tudo juntos, né? Não tem aquela separação que a gente vê na escola tradicional. Não é que a tradicional é boa, né? Tem lá suas partes bem interessantes. Mas no caso aí, a gente trabalha os conteúdos de forma mais relacionada, né? Então a questão da arte, utiliza mais para fazer o quê? As cabeças da turma da Mônica, né? Pela técnica meu nome?
papietagem. Acho que é mais ou menos isso. Descobri aí, porque enrolou minha língua. E aí eles fizeram as cabeças, né, tudo isso, teve os ensaios para apresentar a peça. E foi lindíssimo. E o trabalho foi crescendo, crescendo. Tivemos que apresentar para a escola o trabalho, né? Então, eu também fiquei cada vez mais apaixonada pela ludicidade. E eu brincava com a diretora, eu vou botar uma capa, alguma coisa. Dormi e acordei com o pensamento, eu vou criar um personagem para falar do trâmite da Ledroid, que criou a personagem do GK2, que é o planeta. Eu fiquei vendo o planeta Terra contando toda a questão das histórias, quadrinhos, trabalho belíssimo que eles fizeram. Até chegar ao Papa João 23. Então a gente fez uma primeira contação de história. Então eu me vi escritora. Que a primeira contação de história que eu produzi foi para relatar essa experiência das crianças. Que foi a missão Resgate, que fomos para a Bienal Internacional, com êxito, deixa autoral da professora Alessandra. Daí a gente começou a gostar, se emocionar com o trabalho. Quem me conhece aqui, a nossa colega aqui, que a gente sempre conversa, ela sabe que eu tenho muito amor pelo que eu faço. E aí comecei a criar os textos, né? Aí depois desse, o Planeta Aberto, trabalhar o quê? As dificuldades, o problema da dificuldade de convivência, né? O planeta acabado, destruído. Porque a gente criava e a gente cria planetas fictícios para falar de problemas que acontecem aqui na Terra, né? Que a gente aí fala, né, da questão do cuidado com o ambiente. Desse texto, o texto que eu produzo é apenas um referencial para eles produzirem seus próprios textos, né? E também trabalhar a leitura, os textos de forma crítica, né? E para que ele realmente transforme a sociedade em um lugar melhor para se viver. Sempre a gente trabalha com essa questão. Desse texto, Planeta Aberto, eles fizeram relato de experiência, né? Aí foi indo, teve outras situações que aqui tem, ó. A carta à população, que eles fizeram, foi do Estatuto da Criança e Adolescente, porque eles já tinham estudado, eles fizeram carta à população, entregaram para a população dos arredores do Papa João 23, né? Então a gente trabalha com um texto que a gente produz, mas sendo um parâmetro para ele fazer os deles, é apenas o começo de uma grande jornada, né? Antes disso, claro que tem, quando a gente fala questão ambiental, tem os trabalhos na sala de pesquisa, né? Aqueles trabalhos de falar sobre assuntos pertinentes, né? E que acontecem, né? A gente faz debates, trabalhos, mas os textos sempre estão presentes, né? Então, o trabalho é dividido dessa forma, né? Primeiro momento, projeto Leitura Planetária, no caso aqui é porque está ali, mudou de canto, né? No primeiro momento, o trabalho da ludicidade, ele deve ser desenvolvido, como eu falei, em 3 etapas. Apresentações interativas com a Ledroid e com sua turma, que pode ser uma conversa na sala, pode ser uma conversa para todos da escola, que a gente vai para a quadra, aclama quando agora para o projeto das hortaliças. Toda a escola sabe do projeto das hortaliças, porque a gente tudo que acontecer, a gente trabalha com a escola toda. Claro que o trabalho maior é com o 4º ano C, né? Quando as hortaliças ficarem um tamanho maior, né? No caso, eles vão continuar vendo quando voltar das casas, como eles viram agora, né? Então, todo mundo da escola faz parte do processo. E a gente trabalha na escola como um todo, né? Então, gente, é muito gratificante isso. Esse trabalho começa, como eu disse, essas apresentações. E as apresentações que a gente faz, não é só em sala de aula, não é só com lousa digital, é embaixo de árvore. A gente vai para posto de saúde. O metrô, né? Quando teve a inauguração do metrô, nós fomos para dar uma aula de cidadania, com a banda da escola também. E a gente lá conversando com as crianças, para eles terem compreensão que eles podem mudar a situação do planeta, no caso do planeta Terra, né? Independente do que o seu vizinho faça, você tem a obrigação de fazer, de mudar, de transformar. Então esse trabalho busca isso e acima de tudo também a melhoria da aprendizagem dessas crianças, né? Tanto na leitura como na escrita.
e a gente realmente conseguiu, desde 2016, né? Então, aqui, ó, o desenvolvimento do projeto na sala de aula, né? Como eu falei, ó, relato de experiência, visita Bienal. Nós fizemos trabalho na Bienal. Os alunos da escola também foram. E também quem estava apresentando fizeram relato do que viveram lá. Então o trabalho é de forma concreta. Eles realmente vivenciam as experiências e eles fazem os textos deles, né? Sobre isso, e também a questão do senso crítico que a gente vai desenvolvendo no decorrer das aulas, no decorrer dos temas, né? Trabalhar. Aqui cordéis, a gente trabalhou cordéis com arbovirose. O ano passado, gente, foi um ano de muita dificuldade com aquele mosquitozinho, não foi, gente? Muitas doenças aconteceram, então nós trabalhamos de forma muito forte nesse sentido. A gente é da brigada da dengue, tanto que a escola ganhou uma premiação dessa questão do trabalho efetivo dentro da escola. Então, aqui, ó, eu fiz um texto, prevenção e combate contra esses mosquitos, né? Que traz tantas doenças. Isso aí, gente, é um texto informativo que a gente trabalhou e tudo. E foi muito útil para as crianças mudarem a sua forma de ser. E a gente também percebe que as pessoas que se alimentam bem ficam mais fortes para evitar essas doenças, né? Até quando vem as doenças provenientes das arboviroses, não vem com tanta força, né? Então aqui a gente também trabalha na alimentação saudável. É tanto que teve uma reportagem naquele programa do Fernando, né? Saúde, né? Saúde, bem-estar, que ele fez uma reportagem com a gente na escola sobre a questão da alimentação saudável. E a gente trabalhou o suco de laranja com casca. Porque, para eles perceberem que a casca, muitas vezes, a criança, nós, né? Vamos falar nós, a gente tira a casca e só as frutas, né? Em geral, a gente faz isso. No caso do limão, da laranja, no caso aqui foi a laranja, né? Então a gente trabalhou na questão da alimentação saudável dessa forma, né? Outra questão que a gente trabalhou, receitas também trabalhamos, como agora no projeto que a gente está falando das hortaliças, né? Tem até um livro lá agora, vocês podem ver, trabalhando receitas, né? Texto informativo sobre a questão das hortaliças, né? Então, a gente parte do trabalho, busca que as crianças tenham curiosidade em aprender, né? E tenham vontade de se desenvolver. E dessa forma, uma aula realmente, que tem realmente, ele sendo sujeito à sua própria história, ele fazendo parte do que ele está sendo proposto para ele, como agora a gente está trabalhando na questão das hortaliças, eles plantaram as hortaliças, né? Fizeram pesquisa, né? No segundo momento, aí a gente vai trabalhar um texto autoral que eu criei sobre o mundo encantado das hortaliças, né? Aí vai continuar mais trabalho sobre o tema, né? E também os textos, quando a gente faz dentro da sala de aula, é texto de trabalho. Tem as atividades que eles fazem através dos textos, mas eu transformo os textos em contação de história. Eu também sou contadora de história do que eu escrevo, né? E a forma como a gente faz a contação de história, tanto vai com as crianças do infantil, que até o 5º ano, que é a minha escola, né? E aí depende da forma como você leva o trabalho, como você se dirige, a forma de fazer. Com a ludicidade, você trabalha de forma prazerosa, fazendo com que as crianças fazem parte do trabalho de forma lúdica e não se sente aquele peso. A gente também, como professor e professora, o trabalho flui melhor. Não é aquele trabalho pesado, árduo, você vai feliz para a escola. No método que eu quero dizer para você, da ludicidade como método de ensino, tanto eles estão desenvolvendo diariamente, como nós também fazemos parte do processo. A gente sempre está diferente, sempre está aprendendo alguma coisa a mais, né? A gente é mediadora, mas também está no processo do método. O método sempre está cada vez desenvolvendo mais. No caso agora, com o trabalho de vocês, eu tenho muito agradecimento pelo trabalho, porque realmente a contação de história
E os testes eu vou trabalhar depois das férias, porque as plantinhas estão crescendo, né? Depois das férias a gente vai ver ela ainda crescendo mais, para depois a gente trabalhar também alimentação saudável com receitas, né? Vamos criar na escola, a partir desse trabalho tão significante, um lugar lúdico para esse método de ensino que a gente faz, onde nós vamos fazer receitas, né? Onde nós vamos realmente conversar sobre essas questões pertinentes de alimentação, a questão da reciclagem. Então, a questão de tudo isso, um local realmente prazeroso que a gente já está montando nesse lugar na escola. E vai ter também uma horta, né? Uma horta viva na escola. Eu quero uma aula viva. A criança pegar naquela horta, ver a folhinha e está tendo uma aula viva, é assim que a gente trabalha. Uma aula abstrata, tudo bem que a criança aprende, mas uma aula viva, concreta, né? Faz com que a criança realmente se desenvolva mais, né? Com a sua curiosidade, seu senso crítico, é isso que a gente busca, né? Aí aqui, ó, o planeta receita, né? O planeta desconhecido foi outro texto que nós trabalhamos, que me emociona bastante, que a gente fala dos impactos ambientais que acontecem, né? Criamos planetas fictícios, sim, mas a gente fala dos problemas pertinentes da Terra, né? Que nós sabemos que a gente vive no mundo, todo dia acontecem impactos ambientais, né? E esse texto fala, é dividido em planetas desconhecidos, 1, 2 e 3, fala também de uma alimentação saudável, né? Se a gente não se alimenta bem, a gente adoece, né? Então, o mundo, se a gente não cuidar da questão das plantas, se a gente não zelar, e aí as plantas vão acabar, a natureza e a gente também. Então, a gente trabalha muito a consciência que realmente o planeta tem que ser cuidado. E ele sendo cuidado, a gente também está cuidando da gente, né? E quando o planeta desconhecido, eles fizeram vários trabalhos também de relatos, experiências, né? Poesias. Tem um livro de poesia, gente, que foi feito por causa do planeta desconhecido. Que eu me surpreendi com as poesias, porque quando eu fui trabalhar esse tema, eu não me sou boa em poesia, mas a gente aprende no decorrer do método, né? Então, eles fizeram poesias belíssimas, é tanto que a minha diretora da escola se viu por mestrado dela, esse trabalho. É interessante, gente, que até a gente se impressiona com o dinamismo do trabalho. E você realmente tem que ter dinamismo, né? Buscar sempre que as crianças procurem aprender mais, se desenvolvam. E assim você vê que cada vez mais eles vão se desenvolver. Eu tinha aluno que chegou no começo do ano comigo que não sabia ler. Aliás, ela lia se arrastando no meio. Não escrevia 3 palavras. A menina está escrevendo um texto. Por quê? Porque a aula é significativa. Porque, como o trabalho da horta que a gente está fazendo, a criança vai lá, ela pega na enxada, ela está lá, né, fazendo aquele trabalho, ela está plantando a plantinha que foi feito, a gente fez o processo no copinho, depois botou naquele local que lá estava, no caso Aledrode, Júlio, a gente lá fazendo os buraquinhos lá para eles botarem com a régua. Trabalhei o quê? Matemática, né? Então, as disciplinas é trabalhada dessa forma. E eles estão realizados. Tem uma foto que eu fico impressionada com o que o Júlio tirou. A criança correndo, feliz na horta, plantando e brincando. Tá entendendo? Então, essa leveza que eu, como profissional de educação, depois de 21 anos sendo professora, aliás, estou com 21 anos agora, né? Mas quando eu comecei em 2016, não estava com 21 anos não. Mas eu me renovei, me reciclei, né? E me reinventei. E eu quero que meus alunos tenham a mesma visão que eu tenho da forma como eu interajo com o mundo. Porque a gente se reinventa todo dia, a gente aprende todo dia, né? E interessante também, gente, que esse trabalho, como eu disse, ele não fica tão árduo para a gente, né? Não fica aquele peso, porque é um trabalho realmente de ludicidade. E outra coisa, os personagens, tem os personagens Robodroid, Aledroid, Maverick,
essas histórias que a gente escreve, né, é como reinação de narizinho, vem tudo uma sequência, né? Vem uma sequência de história que eles vão seguindo e eles querem saber qual vai ser a próxima história, o que vai ser dito na próxima história, o que vai mudar para a vida dele, né? Então, tem muita tomada de consciência de sua função no mundo. Então, a gente quer alunos pensantes, né? Alunos que realmente também aprendam, produzam seus textos, né? Sejam alunos realmente com condições de ir para o quinto ano, como eu consegui nesses anos, 2016, alunos com condições. Claro que eu não vou dizer para vocês que todos conseguiram ter o perfil para o quinto ano, mas a grande maioria conseguiu. Então, é o mérito de um trabalho realmente inovador, porque esse método de ensino tirou aquela timidez que eles tinham, aquele medo, que às vezes a criança já foi tantas vezes reprovada, que às vezes ele diz, não, eu não sei de nada, para que eu vou me interessar nas aulas? Mas quando a gente bota o aluno como centro da aprendizagem, como sujeito histórico, e ele perceber que ele pode mudar a realidade, sim, aí a realidade é outra, né? Então é assim que a gente trabalha, né? Que a gente busca diariamente. A Alegrode nem a Liga Planetária tem poderes como super-heróis, nós não temos. A gente tem o maior poder que tem que existir, que é o poder da persuasão, da conversa, né? Que eu passo todo dia para eles, é isso. A gente conversa, a gente tem que ter o poder da persuasão, de convencer o outro a não fazer o que é errado. E é assim que a gente trabalha na sala. E assim, quando eles saem da escola, eles fazem onde ele mora. Quando ele vê uma coisa errada, ele chega lá, poxa, isso não pode fazer. E uma criança no trabalho infantil, como a gente trabalhou no Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai e reclama, não pode fazer isso, ele está na escola. Porque esse trabalho é um trabalho realmente de consciência, né? É um trabalho de cidadania. Então, eu, professora Alessandra, tenho muito orgulho desse trabalho que revolucionou a minha vida, me fez me sentir realmente que a gente, no caso, que a gente pode realmente plantar uma sementinha de futuro na cabeça das crianças e fazer com que eles tornem pessoas melhores, né? Só, gente, que esse tipo de trabalho nada consegue isso. Tem que estar sempre juntos. Graças a Deus, esse trabalho, eu sempre tive trabalho de muitas mãos, né? Então foi assim em 2016, foi assim em 2017, foi agora com o Júlio, com vocês da universidade, dando as mãos, e a gente em busca de uma qualidade de educação mais eficaz para os nossos alunos. E eu só tenho a agradecer a vocês, né? E vamos continuar juntos nessa empreitada, né? Da ludicidade como método de ensino, que é só assim que eu acredito que a criança pode ter uma educação mais efetiva, onde ele faz parte da história e quando ele está praticando o que tem que ser feito naquele trabalho, né? No que está sendo dito. Só ficar no abstrato não é que alavanca a aprendizagem da criança. Hoje, eles têm que ter uma educação mais concreta, né? Então é assim que a gente relatei que a gente está fazendo e vamos continuar, né? E obrigada por vocês terem me convidado, agradeço à universidade pelo apoio de estar aqui, semeando esse sentimento maravilhoso que é a ludicidade, né? Que a gente, onde a gente puder estar e falar sobre a importância da ludicidade como método de ensino. A ludicidade não é brincar por brincar, ela pode ser utilizada como método de melhoria da aprendizagem, como a gente consegue na escola Papa Número 23. E a gente quer inflamar, se pudesse inflamar o mundo todo, e dizer, poxa, vamos dar as mãos à ludicidade como método de ensino, vamos transformar nossos alunos em sujeitos pensantes e transformadores do ensino. É isso que eu desejo, e eu acredito todas as pessoas que estão ao meu lado, que nós trabalhamos juntos, o trabalho não é meu, é nosso, e a gente pretende é construir realmente um mundo melhor. No decorrer dos anos que essas crianças vão crescer, eles vão ter uma nova visibilidade de mundo, porque eles sabem que esse mundo, com esses problemas que tem hoje, não está